Bem-vindos ao Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda e hoje no nosso bate-papo iremos abordar autoestima e empoderamento feminino. Nossa convidada de hoje, ela que é tesoureira Regiane de Jesus, que trabalha na APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Bem-vindas ao Conceito Podcast. Obrigada, boa tarde. E comigo na bancada, ela que é novata, experiente, experiente na edição, e hoje está aqui do meu lado, Ana Paula. Obrigada, Sônia. Aí, Regiane. É um prazer estar aqui hoje também com vocês, tá bom? Estreando na bancada. Este projeto tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. Regiane, trabalhar na APAC não deve ser uma atividade fácil, né? Mesmo que seja na tesouraria, eu acredito que você tenha muito relacionamento com as pessoas que estão ali dentro. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa experiência do dia a dia. Todos os dias não existe uma rotina certa, né? Porque eu costumo falar que cada dia a gente vive uma experiência diferente. Nós temos atualmente 74 mulheres. Então, são 74 pessoas diferentes, 74 pensamentos diferentes, manias, e a gente tem que lidar com isso todos os dias. E mesmo tendo um cargo que não lida diariamente direto com elas, a gente gosta de estar presente, de fazer esse acolhimento, de participar de fato da recuperação de cada uma delas. Como a APAC diferencia do sistema prisional convencional? O sistema prisional convencional, as pessoas são tratadas pelo número. Um agente, ela não chega numa grade, por exemplo, e chama a pessoa pelo nome. Ela vai chamar para pedir um procedimento, ela vai chamar pelo número de Infopem, que é o número de registro, né, quando a pessoa é presa. E já na APAC, não. A primeira situação diferente quando elas chegam de transferência na APAC. Passou pelo aquele portão, o delito dela vai ficar lá fora e está entrando uma mulher. E para isso, a primeira coisa que a gente faz é levanta a sua cabeça, tira as mãos de trás, vamos tirar esse uniforme, que elas chegam com o uniforme, né, um vermelhão, dá a ela uma roupa, roupas novas, um chinelo, uma sandália nova, e a chama pelo nome. A primeira parte do diferencial está aí. É mostrar para ela que ela merece ser tratada com dignidade. E aí, daquele momento em diante, ela se reconecta com aquela pessoa que ela era antes do delito. Mas nem toda mulher tem a oportunidade de sair do sistema prisional convencional e ir para a PAC, né? O que essas mulheres que chegam à PAC fizeram de especial que conseguiram ir para lá? É feito um processo. Esse processo, o primeiro passo, ela tem que querer ir para uma PAC. Porque muitas pessoas, por não conhecer, pensam que a PAC é uma casa de apoio, uma casa de recuperação, e não é. É um sistema prisional, porém humanizado. Ela tem que querer por quê? Tem regras a seguir, tem um regulamento, tem uma metodologia a ser aplicada. Então, o primeiro passo é querer. Ela quis, ótimo, nós vamos fazer um estudo social. Esse estudo social, ele é bem breve, é uma entrevista. Essa entrevista a gente pergunta qual o nome, se ela tem familiar, se tem filhos. A gente acaba entrando na parte de execução também, sobre qual artigo que ela cometeu, quantos anos, se ela já foi sentenciada ou não. Então, é feito um breve estudo de forma bem resumida da vida daquela pessoa. Fizemos esse estudo, nós solicitamos ao juiz, né, da comarca, via sistema, por meio da solicitação dela de querer ir para a PAC, ela escreve de próprio punho, a gente junta esse estudo social e falamos que nós temos a vaga e estamos disponíveis, né, para poder receber essa recuperanda na nossa PAC. Então, é todo um processo, ela tem que querer ir, nós temos que ter a vaga, o juiz tem que permitir, e após o juiz permitir, o presídio a leva para a PAC. A questão da ressocialização, isso é feito diariamente ou
o objetivo de vocês mesmo, ao levar essas mulheres lá para dentro, é ressocializar elas com a família, com a comunidade, porque até onde eu entendo, vocês, algumas podem até sair para trabalhar fora. Sim. Não há como se falar, de fato, em recuperação, em ressocialização e reintegração à sociedade, se nós não levarmos para ela não somente a dignidade, mas mostrar para ela que ela tem o seu valor e que ela tem outras escolhas. Dentro da nossa metodologia, nós seguimos os 12 elementos. E nele tem a parte em que se trata de família, da participação da comunidade, do voluntariado. E a família fazer parte dessa ressocialização é de extrema importância, porque muitas delas chegam na APAC e tem anos que não vê um familiar, tem anos que não vê um filho. Nós tivemos recuperando que tinha 3 anos que não via a filha, que ela teve e entregou bebezinha para a família e não viu mais, porque a dificuldade de fazer uma visita no presídio, né, no sistema convencional, é difícil. E na APAC não só é facilitado, o familiar ele não vai passar por uma revista vexatória, é uma revista mais leve, ela vai fazer o cadastro, se ela tiver a mãe, o pai, o filho, vai todo mundo, né, visitá-la. Se ela não tiver um familiar vivo, um pai, uma mãe, se ela tiver uma madrinha, um tio, o importante é que essa recuperanda chegue e que nós não vamos permitir que ela saia da APAC sem reconstruir esses elos familiares. Porque quando ela sair por aquele portão, ela vai precisar da família, do apoio, do acolhimento. Então, nós temos que resgatar isso. É uma missão, de fato. É importante para elas isso. Então, por isso que a gente preza tanto um encontro da família. A cada 2 meses a gente faz esse encontro. E é gratificante ver elas sentarem à mesa e dividir, compartilhar uma refeição com o familiar. Tem recuperanda que tinha anos que não sabia o que era sentar numa mesa com o pai e com a mãe. Então, para a gente, isso não há dinheiro no mundo que pague. A sensação, né, de poder trazer isso para elas, de ensiná-las dentro da metodologia, de ensiná-las dentro de um regulamento e mostrar para elas que elas têm caminhos diferentes a seguir, que elas podem, quando chegar no semiaberto, ter oportunidade de trabalhar fora, como nós temos, né? Hoje nós temos 7 recuperandas que trabalham em parcerias com a APAC. Então, a gente faz todo acompanhamento para que elas saiam dali novas mulheres, né? Reconhecendo o seu valor. Os crimes cometidos por essas mulheres, eles são os crimes mais leves ou indifere? Qualquer uma pode estar hoje na APAC? Nas APACs a gente não faz essa separação de artigos. Nós vamos receber quem quiser e estiver disposto a mudar de vida. Independente se ela cometeu um furto ou se ela cometeu um outro crime mais grave. Nós vamos recebê-las, porque ninguém é recuperável. Então, se ninguém é recuperável, quem somos nós para julgar quem pode ou quem não pode cumprir, né, a pena na APAC? Então, é assim, a gente Quando a gente acredita. fala, né, da autoestima, do empoderamento, só da mulher tá tirando o uniforme, podendo vestir uma roupa totalmente diferente, né, depois de tantos anos usando um uniforme, isso para elas deve ser um momento de glórias da vida delas, né? Sim, ver a satisfação delas passarem um batom, delas resgatarem a feminilidade e elas se sentirem bonitas, que a gente tem esse cuidado de levar uma roupa, nós recebemos doações e nós separamos as roupas e levamos para que elas possam vestir. E ver elas arrumadas e elas se olharem no espelho com um salto, com uma roupa diferente. Algumas nunca tiveram a oportunidade de vestir uma roupa daquela. E isso é resgatar, de fato, aquela mulher que antes de qualquer coisa, antes de qualquer delito, e trazer ela para a realidade, dar um choque de realidade,
Tipo, poxa, você tá viva, independente do que aconteceu, você continua sendo uma pessoa, continua sendo uma mãe, uma mulher, uma esposa. E de fato, elas se sentem, né, com autoestima melhor quando elas fazem uma escova, porque elas podem fazer. Quando elas pintam o cabelo, nós recebemos uma recuperanda com cabelo branquinho. E conseguimos, né, que ela pintasse o cabelo e ela tem um olhão verde, é linda. Quando ela pintou o cabelo bem pretinho, que ela olhou no espelho, ela falou assim: não sou eu, não sou eu. É a oportunidade, né, que elas têm de se reconectar com a vaidade, de saber que existem recomeços, né? Sim, Mas é muito bom mesmo. é muito, muito, muito gratificante mesmo. Quando você fala da questão da roupagem, né, que elas vestem outras roupas, essas roupas são doações ou roupa que a família leva até a PAC para eles usarem? Nós recebemos tanto de familiar quanto doações. Quando é uma família que tem condições de levar uma roupa, ou que seja daqui de Valadares, ou da proximidade, que consiga mandar um Sedex, alguma coisa do tipo, aí elas mandam. Algumas têm as roupas em casa, não podiam usar por estarem, né, no sistema convencional, e aí a família manda. Quando não manda, a gente tem doação, e nós separamos de acordo com o tamanho e leva para a recuperanda. Então, a maioria hoje são doações. Então tem um trabalho voluntário que Tem, pode ser feito lá dentro, tanto sim. de doações quanto para outras áreas também, Regiane. Temos, inclusive, nós acabamos de iniciar, na verdade, o curso de voluntariado. Ah, que maravilha. Porque hoje todos os voluntários que participam dentro da PAC, elas passaram por esse curso. Uhum. Para que serve esse curso? Para poder mostrar o que pode, o que não pode. E o voluntário aprender como é aplicada a metodologia dentro da PAC. E a gente, sem voluntário, praticamente nós não funcionamos, né? Porque o quadro, né, de funcionário é É pequeno. menor. Então, esse trabalho voluntário é feito de várias formas. Desde, é um psicólogo que quer se disponibilizar para ir atender recuperanda. Pode. É um advogado, como nós temos, alguns da UFJF, que vai, disponibiliza 2 vezes na semana e vai atender essas recuperandas e dar assistência jurídica. Temos um médico que nos atende também de forma voluntária. Então, esse trabalho ele é amplo, vai desde um culto, desde um momento religioso, até um atendimento na área da saúde. Qual que é a faixa de idade dessas mulheres? Hoje nós temos mais entre 24 e 36. Maioria. Quando você entra na PAC, né, para trabalhar, aí você chega ali com o seu formato de trabalhar, aí encontra essas mulheres que, de repente, muitas das vezes podem espelhar em você, de ver você de cabelo arrumado, uma roupa melhor. Eu acredito que isso possa alavancar nelas o desejo também de estar todos os dias melhor, né? Sim. Muitas delas, quando chegam na PAC, elas chegam tristes, achando que não merecem muitas coisas. Se acham inferiores, não se acham bonitas. Então, a gente tenta, não somente eu, mas toda a equipe, resgatar isso nelas e mostrar para elas: olha, se eu posso, você também pode. E elas absorvem muito tudo aquilo que a gente fala. E também os nossos comportamentos, nossos gestos, e a gente tem esse cuidado de realmente não de maquiar a situação, mas mostrar para elas a realidade, porém que elas tenham a oportunidade de ser quem elas quiserem, independente de onde estão, independente do delito, elas podem ser e podem conquistar o que elas quiserem. Eu faço direito, tem muitas que querem, que já fizeram o Enem, que já fizeram, estão estudando e já planejam, olha, assim que terminar eu quero fazer minha faculdade. Então, isso é bom e nos deixa imensamente felizes delas se espelharem, não somente em nós enquanto equipe, mulheres também, mas também nas voluntárias que vão, a nossa diretora-geral, Tatiane, chega e elas são apaixonadas com ela,
e elas olham e falam assim, nossa, quando eu sair daqui eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser igual ela. Então, assim, isso é muito importante, de fato. Somos, de fato, educadoras e espelho para elas. Elas veem que podem sonhar de novo, Sim, que tem um futuro todo pela frente, que aquilo ali não parou ninguém, né? Vai exatamente. depender delas, mas é bom. É um processo, né? E elas estão passando por esse processo e não vão permanecer nele para o resto da vida. Qual que é o critério que é adotado? Porque algumas saem para trabalhar na rua e outras não. Sim, quando elas têm a progressão do regime fechado para o semiaberto, nós temos dois regimes, porém o semiaberto ele é dividido em duas partes. Semiaberto intramuros e o extramuros. Intramuros são as recuperandas que elas são recém-chegadas diretamente do presídio e já são do semiaberto. Nós temos as que tiveram progressão do fechado para o semiaberto. Dessas progressões, algumas elas têm autorização já para saída autorizada e trabalho externo e algumas não. Algumas o juiz entende que seja talvez pelo artigo, que ela deve permanecer mais um tempo até que chegue e alcance essa conquista de ter o direito da saída autorizada e o trabalho externo. Mas o primordial de tudo depois de passar por todo esse processo, aí entra um dos elementos, um dos 12, né, elementos da metodologia, que é o mérito. O que é o mérito? Elas têm a função social, desde a que abre a porta quando, né, recebe a visita, as que trabalham na cozinha, tem as que são trabalham de telefonista, no administrativo, tem as que ficam dentro do regime, que cuidam do refeitório, que fazem parte do CSS, que é o Conselho de Sinceridade e Solidariedade, e que nos ajuda a aplicação da metodologia e olhar, né, quantas faltas que elas cometem. Só que cada uma, além de ter a função, minha função vai cuidar dessa caneca. Só que aí tem aquela que, além de cuidar daquela caneca, ela cuida da caneca, ela cuida do microfone, ela cuida da outra. Então, ela alcançou o mérito. Ela tem disponibilidade, ela está cumprindo a metodologia, ela não possui faltas, ela não passou por período todo de adaptação dentro do semiaberto e faz além da função dela. E aí, quando tem uma análise toda quanto a isso, para poder enviá-las para as parcerias, quando nós temos a vaga, essa recuperanda que atingiu esse mérito, ela vai. Então, a gente encaminha, faz esse acompanhamento inicial, de levar, de acompanhar, de ver se está dando certinho, se está conseguindo chegar no horário certo. Fazemos também, né, a equipe de segurança e disciplina faz ou semanalmente ou quinzenalmente uma visita até o local que trabalha para saber como que está o desempenho, se está cumprindo certinho. Eles têm total liberdade também de entrar em contato conosco. Então, ela tem que ter o mérito primordial para que ela possa ir para o trabalho externo. A autorização só não basta. E o trabalho não é só externo, né? Dentro da própria PAC também existe também a questão da ressocialização delas com os crochês e o que mais que elas Tem até podem uma fazer. lojinha agora, não foi? Tem lojinha também. Tem Tá loja do vendo? lado de fora, exatamente. Elas prestam esse trabalho que chama laborterapia, que é o do crochê, da pintura, tem o amigurumi, que começaram recentemente, e tem as funções da casa. Essas funções da casa vão desde cuidar do auditório, que é manter ele limpo, organizado, sem estar tirando lixo, cuidar do refeitório, servir a comida, isso regime fechado. E no regime semiaberto também. E daí que uma das maiores diferenças para o sistema convencional é justamente por isso. O custo é baixo, porque o trabalho todo quem faz são elas. Elas fazem desde coar um café até a laborterapia que elas, né, podem fazer normalmente. E voltando um pouquinho a essa diferença, por exemplo, uma recuperanda hoje para o Estado, ela fica em torno de um salário mínimo, justamente porque não tem um trabalho terceirizado dentro da PAC.
Quem faz o almoço são elas, quem lava as roupas delas são elas, quem limpa toda a estrutura é ela. Então, assim, elas têm essa obrigação do trabalho por fazer parte dos 12 elementos da metodologia. Em contrapartida, elas aprendem uma função, seja de porteira, de telefonista, ela vai sair da APAC qualificada para trabalhar. E, além de tudo isso, elas recebem remissão pelo trabalho delas. Quando você fez a colocação aí da alimentação, de todo esse processo aí que compõe hoje a APAC, me veio à cabeça a segurança. Porque nos presídios a gente vê vários policiamentos, vários agentes, né? Como é que funciona na APAC? A gente sabe que tem um muro grande, né? Sim. Nós não temos polícia lá dentro, nós não temos armas, nós não temos spray de pimenta, não temos o taser, nada disso tem na APAC. O que a gente tem na APAC é a metodologia, é o regulamento e a confiança. Uma vez que você demonstra para a recuperanda que você confia nela e que ela passa, mesmo desconfiada de, poxa, eu acabei, tô aqui, eu tô com a chave da porta, ela está com a chave dos portões. Se a gente não tratá-las dessa forma, confiando, como elas vão confiar nelas mesmas? Então, nós trabalhamos muito isso dentro da metodologia, para que elas se sintam capazes. E aí, quanto à alimentação, o policiamento realmente não tem. O que elas seguem é o que a segurança disciplina, que é uma equipe pequena, demonstra, cobra e ensina elas todos os dias. O regulamento ele é baseado na lei de execução penal. E dentro dele tem as faltas leves, médias e graves. As faltas leves são tratadas diretamente dentro do regime, justamente pelo CSS, que é o conselho, que é o elo entre recuperandas e direção. Geralmente essas faltas são coisas como, esqueceu o crachá, justamente para que elas lembrem que precisam manter uma disciplina, né? A ordem e disciplina. Esqueceu um crachá, ou elas têm um local e horário para alimentar, se elas alimentam fora do horário ou fora do local permitido. Tem a pontuação, elas têm uma área onde é permitido o fumo, né? Em horários pré-determinados. Ela não pode ultrapassar aquele lugar, então são faltas leves. As faltas médias e graves são tratadas pela equipe de segurança e conselho disciplinar. Quando é alguma coisa que é necessário ser comunicado ao juiz da comarca, é feito um procedimento que chama-se PAD, e a gente encaminha para o juiz com uma sugestão, dependendo da falta, se for uma falta grave, por exemplo, a recuperanda ameaçou alguém, ameaçou outra, e a gente entende que foi algo que extrapolou, isso vai ser encaminhado para o juiz, e o juiz vai determinar o que vai ser feito. Se ela vai ser transferida, ou se ela vai perder remissão, se ela vai ser regredida, né, se ela estiver no semiaberto para o fechado, ou regredida até mesmo dentro do fechado. Se ela perde, né, os dias trabalhados, se ela elas costumam falar, eu não vou fazer isso porque senão o juiz vai me dar castigo. O castigo, geralmente, que elas falam é quando o juiz, por exemplo, tira uma remissão e aí eu dá mais um ano de pena, dependendo da falta. Não é corriqueira, né, acontecer faltas graves, principalmente em APACs femininas. São mais as faltas leves, mesmo por falta de atenção ou por pressa. As médias, né, geralmente é tratado pelo conselho disciplinar, que é composto pelas 3 encarregadas, que é o tripé, administrativo, financeiro e segurança, o jurídico e uma inspetora de segurança. Então, isso é decidido de forma interna. Hoje tem quantas mulheres lá dentro? Hoje nós estamos com 74. 74 mulheres juntas de manhã, tarde e à noite. A probabilidade de acontecer faces, ela existe. Aí você falou aí das ameaças. É corriqueiro? Brigas devem existir? Como é que vocês administram? A agressão não é permitida, né? Por si só, qualquer tipo de agressão não é permitida e elas têm consciência disso.
O que muita mulher junta dá o que é dar, muita conversa, às vezes dá uma fofoca. Fofoca, bastante Então, fofoca. o maior problema que nós temos hoje é justamente isso, as diferenças entre elas. A sua opinião é diferente da minha, e eu não concordo com isso, eu não concordo com a sua fala, e aí costuma dar essas divergências, e elas discutem, mas nada caloroso, e aí automaticamente elas já têm essa noção que elas não podem extrapolar, elas não podem agredir, elas não podem ameaçar. Uma vez que isso acontece, infelizmente elas perdem. A gente perde enquanto instituição, enquanto equipe, porque a gente não quer devolver ninguém para o sistema comum, que não é viável, que não, né, eu já estive no sistema comum visitando e trabalho dentro de uma PAC, e é nítido que o sistema comum, ele não recupera ninguém. Só as pessoas quiserem muito. Então, é difícil lidar com mulheres, principalmente na época que elas estão de TPM, né? Porque Eu imagina, imagino. no Quase regime... todas juntas, né? Porque Vai os igualando, ciclos sim. vão se igualando, né? Então, quando elas estão assim, a gente já conhece os perfis, a gente já começa a olhar e falar assim, fulano não tá bem hoje não. Aí, dependendo do que for, a gente já chama a psicóloga ou a enfermeira, olha, dá uma olhadinha em determinada pessoa que ela tá um pouco agitada ou ela tá diferente hoje. Então, isso, estar dentro do regime faz a diferença por isso, que a gente aprende a conhecer os perfis delas. Então, imagina, 52 mulheres no regime fechado, todas ou de TPM ou não acordou bem hoje, e aí umas, né, já vão, olha, fulana, calma, né, a gente Tranquilizar um entra e pouquinho. conversa, aí tem dia que ela vai estar chorosa e a gente vai acolher. Então, é ter essa sensibilidade, na verdade, de reconhecer a diferença de cada uma e tentar lidar com a diferença de cada uma. Elas tentam, mas aí tem dia que não dá muito certo, né? Você está no setor de alta relevância dentro da associação, que é o financeiro, né? Coordenar o dinheiro, a verba que recebe, que eu imagino que deva ser uma verba bem abundante, conseguir manter, né, todo as necessidades básicas daquelas mulheres. De onde vem a verba que vocês recebem? Nós temos uma parceria com o Estado. Essa parceria ela é feita mediante um termo aditivo, que ele é feito, nós acabamos de fazer, né, de renovar um termo agora, e ele tem uma duração. Aí daqui a um tempo a gente tem que renovar, mandar documentação, é quando eu citei sobre ampliação, se a gente tiver que solicitar ampliação durante esse termo. O Estado tem essa parceria conosco e nós temos que prestar conta de forma quadrimestral e anual. Nós encerramos agora, estamos para encerrar, né, um quadrimestre. A verba vem, um valor, um montante, por exemplo, vem 400 mil, um exemplo, tá? Deste valor, existem rubricas. Essas rubricas, tem uma rubrica que é para alimento, uma para medicamento, uma, né, para assistência com cama, mesa e banho, uma higiene. Então, nós só podemos gastar aquele valor. Este valor, este montante, ela vem para durar 4 meses. Então, tem que ser administrado para que não extrapole, mas também não falte nada. Bem certinho. Tem que andar bem certinho, justamente pensando no bem-estar delas. Então, a gente tem esse todo cuidado. Tem que fazer orçamento, e Valadares é uma cidade pequena e ao mesmo tempo grande, né? Mas a gente não tem muita opção, então vem as dificuldades, mas nós temos conseguido fazer e administrar de forma correta. Não tem faltado nada, graças a Deus, mas é complicado, porque, por exemplo, o município hoje, nós não temos, a única parceria que nós temos é recente com a Secretaria de Cultura e Lazer e com a Câmara, que é onde as recuperandas trabalham. Eu acredito que seja porque nem todo mundo conhece o trabalho que é realizado dentro da APAC, das APACs em si. Então, nós não temos digamos, uma abertura muito grande para com o município. Por exemplo, o SUS. Nós temos uma dificuldade enorme
para conseguir ter acesso ao SUS. E aí essa dificuldade vai desde o mais simples, que é levar a recuperanda para consultar, para conseguir um receituário e comprar o medicamento, porque sem a receita eu não consigo comprar o medicamento com o dinheiro da parceria. E aí isso gera um certo transtorno. A gente tem conseguido atender dentro da verba, mas também, se nós tivéssemos mais acesso, mais abertura do município, facilitaria um pouco as coisas. Então, a gente não é que nós queremos, a recuperando tem que ter prioridades. Não, não é. Mas a gente gostaria, de fato, de ter um pouco mais de acesso a isso. Quando você fala a questão de ser, né, funcionária, né? Você ser do regime CLT. Sim. O voluntariado dentro da APAC é muito maior, né? Sim. Por exemplo, nos encontros de família, às vezes nós conseguimos buscar um familiar, principalmente um recuperando que a família não tem a condição de visitar. E aí a gente vai atrás do voluntário. A gente pede e o voluntário se disponibiliza de buscar, de trazer e de levar de volta. Tem uma escolta tal dia e nós precisamos. Já aconteceu de nós termos 3, 4 escoltas no mesmo dia, estarmos com um condutor só e a gente pediu o voluntário ajuda. Elas não podem ir com escolta só, não? Não, geralmente nós temos 2 carros na PAC. E a escolta é realizada, é uma recuperanda por vez. Vai a inspetora de segurança, juntamente com o condutor, levando essa recuperanda. Seja para uma consulta, um exame, porque nós não temos uma unidade de saúde dentro da APAC. Nós prestamos assistência médica com enfermeira e com a técnica de enfermagem, né, que é a estagiária, mas médico mesmo é só voluntário. Então, a escolta é feita assim, uma por vez. Já aconteceu de ter 4 no mesmo dia, a gente ter que pedir o voluntário. Ó, vai lá, leva uma, aí a voluntária foi com o condutor para outro, aí ele volta e leva para o outro, justamente para que ela não perca essa assistência médica, né? Essa consulta ou esse exame. Então, o voluntário nos ajuda muito, mas muito, desde a coisa mais simples de um evento, ficar ali na portaria, ajudar a gente a receber, ajudar a fazer uma revista, desde levar um familiar, buscar ou levar, as escoltas em si, nos ajudar na cozinha, mas os voluntários, né, seguem nos ajudando muito. A percepção que a gente tem é que tudo sai dentro dos conformes, né? Mas se a gente parar para pensar que chega uma verba para 4 meses e aonde nós vivemos uma economia, né? Que todo dia está tudo alterado, né? Sim. Como é que você consegue fazer esse manuseio aí para que lá no final do 4º mês você ainda tem dinheiro para manter as mesmas coisas que você oferece no dia a dia para elas? A gente tenta, de certa forma, conscientizá-las para não fazer desperdício, para não desperdiçar alimento, principalmente, porque a gente sabe dessa dificuldade da compra. Então, todos os dias elas têm as refeições básicas. Café da manhã, geralmente entre café e almoço. Elas costumam comer uma fruta, almoço normal, café da tarde e janta. Como que a gente faz? A gente precisa fazer orçamento, comprar sempre o mais em conta, mas não o pior, né? A gente quer comprar algo como se fosse pra gente, porém dentro das nossas, né, oportunidades e possibilidades. Então, por isso que é feita uma análise mesmo em atacadões, em supermercados maiores, justamente para a gente ter essa condição de escolha de preço. E a gente tenta fazer o quê? Esse mês a gente tem X, por exemplo, se vem 30 mil para alimentação. Esses 30 mil vai desde a compra do café até o arroz. Recentemente, né, com esse problema todo no Rio Grande do Sul, as tragédias que ocorreram, nós conversamos com elas e explicamos, olha, vocês estão acompanhando pelos jornais, então nós vamos ter que mudar algumas coisas justamente pensando em não faltar nada para vocês. E aí nós mudamos todo o cardápio, elas têm o almoço normal, mesma quantidade sempre, porém o jantar nós modificamos.
porque a gente tem de tudo que é grão, principalmente arroz, vem do sul. E para que elas não fiquem sem, a gente já foi correr para poder tentar comprar e chorar desconto e pedir, olha, a gente precisa, nós temos 75 mulheres para alimentar, então, e aí eles são, assim, costumam ajudar bastante quanto a isso, a gente chora desconto mesmo, consegue, mas tem dado certo. Com a pesquisa de preço tem dado certinho. A questão do salário dessas mulheres que saem para trabalhar na rua, com quem fica? Com elas ou com a PAC? Fica com elas, 100% com elas. A PAC, devido ao convênio, a empresa parceira deposita esse valor numa conta da PAC e esse valor é repassado diretamente para a recuperanda. Seja ir no banco sacar esse dinheiro e entregar para ela, ou fazer diretamente via Pix, né? Elas recebem o salário mínimo, mais passagem. Se não me engano, na Câmara é um pouquinho melhor o salário para elas, mas o dinheiro é 100% com elas. A PAC só tem a obrigação de fazer o repasse. Quando a gente fala de alimentação, né, aí você já logo imagina, né? Também vem a questão do engordar lá dentro, porque você mexe com o desejo da autoestima, né? Como é que vocês fazem para que as mulheres tenham atividade física? Nós temos, voluntária também. Nós tínhamos a Zumba, aí paramos, né, com a Zumba, iniciamos um outro, essa semana, inclusive, um trabalho com elas, de atividade física mesmo. E a gente está aguardando agora a Secretaria, né, de Esporte, Lazer e Cultura também nos fez uma proposta para levar alguns voluntários para poder ajudar nessa questão. Mas esse controle ele é feito como? Nós temos na equipe tanto a psicóloga, que são prestadoras de serviço, psicóloga, enfermeira, a estagiária da área de saúde, assistente social. Então, elas estão sempre realizando, sejam dinâmicas, atividades, um acompanhamento com a alimentação, para que elas não extrapolem, que nós temos recuperandas que são diabéticas, nós temos recuperandas que são hipertensas, e não tem como fazer uma alimentação separada para cada uma. É fazer esse trabalho mesmo de conscientizá-las dos problemas que elas têm de saúde e que elas precisam se cuidar. Não só o medicamento em si, mas elas precisam se cuidar. Então, elas podem praticar esporte lá dentro, porque dentro de uma das nossas rubricas, né, nós podemos comprar, seja bola de futebol, bola de vôlei, peteca, corda para pular corda, ou qualquer outro tipo de jogo ali, seja dama, dominó, qualquer coisa do tipo. Mas elas têm total liberdade para fazer ou no horário livre delas, ou dentro das atividades propostas pela APAC. Existe um projeto de expansão? Para a APAC aqui, atualmente, aqui em Valadares, não. Pode ser que na cidade vizinha consiga uma APAC feminina. Nós temos outras APACs aqui perto, tem Caratinga, tem Teoflotone, tem Rio Piracicaba, que é feminino também, tem Manhuaçu, que é masculino. Mas aqui para Valadares, expandir ou aumentar a capacidade por hora, não. A PAC de Governador Valadares contempla só mulheres residentes na cidade ou pode ser mulheres de fora? Tanto Valadares quanto fora. Atualmente nós temos mais fora do que de Valadares. Eu sempre ouvi falar da PAC feminina em Valadares. Existe a PAC masculina na nossa cidade? Não. Infelizmente não. Porque seria muito bem-vinda se nós conseguíssemos no futuro, porque a situação na penitenciária é caótica, né? Público, privado de liberdade é imenso. A capacidade já ultrapassou faz tempo. Eu acho que é um lugar gostoso para elas, né? Que só o diferencial de estar lá no prisional, lá naquelas situações que muitas das vezes a gente sabe, eu nunca entrei, mas conheço alguns relatos. A partir do momento que vem para ali, a pessoa ela tem que ter um foco, né? Porque se ela desviar do foco, mesmo ela saindo depois dali, sabendo de todo o problema que ela passou lá no início, pode acontecer de
voltar para o mundo do crime? Olha, a reincidência nas APACs, principalmente nas APACs femininas, ela é, assim, mínima, mínima. Justamente pela a metodologia aplicada, não estou falando que, nossa, gente, é 100% perfeito. Não é isso. Tem os percalços, tem as dificuldades, mas a metodologia em si, ela foi, o intuito é realmente mostrar para aquela pessoa que, independente de qualquer coisa, ela tem escolha. Ela tem um caminho a seguir e ela está recebendo assistência para isso. Ela vai ser acolhida, ela vai ser assistida, vai ter a presença da família, vai ter oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar, de aprender uma profissão, de sair de lá, com a escola concluída, se ela quiser faculdade também, porque a APAC consegue hoje disponibilizar isso para recuperandas e recuperandos. Então, dentro de tudo isso, o intuito de fato é mostrar e conscientizar aquela pessoa que ela precisa fazer um caminho diferente, que ela está tendo apoio em todas as áreas e direcionamento e orientação, assistência para que ela mude de vida, para que ela trilhe novos caminhos que não façam com que ela retorne para o crime novamente, que ela não seja um reincidente, né, no futuro. Acontece, acontece, mas comparado ao sistema convencional, é mínimo. A reincidência no sistema comum é exorbitante. E, atualmente eu não tenho números para falar, mas, por exemplo, as APACs femininas, se não me engano, é 3,95% de reincidência. Muito baixo. Então é baixíssimo. E eu vejo, assim, é algo que funciona. A metodologia, quando bem aplicada, ela funciona. A questão das pessoas que trabalham. Você falou que quando elas vão no médico, por exemplo, tem que ter alguém, né, para escoltá-las. E quando sai para trabalhar e sai para estudar, elas podem ir de ônibus, voltar, ou tem que alguém escoltar? Quem já está no trabalho externo, né, ela sai de manhã e retorna só às 18 horas. Durante o dia, se ela marcar um exame, se ela tiver um exame para fazer, se ela tiver um médico para ir, ela precisa comunicar, né, a instituição onde ela trabalha e também a APAC. Por quê? Ela tem autorização para trabalhar. No horário de almoço dela, eu quero fazer minha unha no meu horário de almoço, eu quero fazer o meu cabelo, ela tem autonomia para isso. Liberdade para fazer. Isso, porque a execução não proíbe ela de fazer isso no horário de almoço e a empresa também não, e muito menos a APAC. Porém, no horário pré-determinado em que ela estiver trabalhando, se ela tiver médico, aí ela precisa avisar. Ela não precisa ser escoltada, porque ela já está na rua. Ela já está trabalhando, já está estudando. Então não faz sentido alguém da PAC sair e ir lá escoltar ela no médico. Até porque ela vai ter uma receita, ela vai ter um atestado de comparecimento, uma declaração que seja. Mas não tem necessidade nenhuma dela ser escoltada, seja exame ou um médico. Nesses casos, não. Aí entra o empoderamento, né? A partir do momento que essa mulher sai da rua, ela se sente como outra pessoa qualquer que está no mercado de trabalho, né? Sim. Quando elas começam a trabalhar, é nítido como que elas mudam. Elas estão mais cheias de si, elas, né, Autoestima elevadíssima. exatamente, elas voltam, aí quando elas começam a se cuidar na rua, aí elas voltam e passam, né, que no final de semana elas estão na APAC, em feriado elas estão na APAC. Mas é como se elas, é como não, ela tá com o pé em casa, né? Então, para ela ter essa escolha, ter essa oportunidade de sair, de na hora do almoço se comprar uma roupa, de fazer uma sobrancelha, de fazer uma unha, traz a elas sabe, uma autonomia, uma sensação de eu sou parte de algo. Eu não sou só uma pessoa que cometeu um delito. Eu já passei boa parte do meu processo
E eu sou uma pessoa diferente hoje porque eu falo que é uma das partes mais difíceis para elas, que é sair da APAC com as próprias pernas e voltar para a APAC com as próprias pernas. E elas vão, cumprem o horário certinho, retornam, tanto das saídas quanto né, para trabalhar quanto as autorizadas, para ficarem os 7 dias em casa. Então, elas voltam muito, sabe, com ego, né, inflado, como uma mulher, qualquer outra mulher, com direitos, com deveres, como qualquer outra. Eu fico muito feliz, sabe, Rejane, de saber que existe uma associação como a PAC para acolher todos nós, né? Porque nenhum de nós estamos livres do crime. A gente não se conhece tanto para saber se a gente vai errar ou não vai errar, entendeu? A gente às vezes acha, não, eu sei que eu sou incapaz de fazer determinadas coisas, mas a gente sabe que no fundo a gente não se conhece. E é tão bom saber que essas pessoas que erraram, que estão pagando a pena, mas que no final da pena ainda pode conseguir um ambiente mais justo para elas ficarem, ressocializar, né, e sair ali para a vida cá fora mais preparadas, porque no sistema convencional a gente sabe que você vai sair totalmente amarga dali e pode realmente acontecer de fazer outras coisas, cometer os mesmos crimes, né? Eu te parabenizo toda a associação, né, por esse trabalho belíssimo que consiga realmente apoiar muitas mulheres e tirar muitas mulheres dali, né, para o nosso mundo, para a nossa convivência de forma de igualdade, né, de querer vencer, de querer estar cada dia mais empoderada, né, que é o nosso objetivo. Muito obrigado, tá, pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer um pouquinho do nosso trabalho, né? Fico imensamente feliz de estar hoje como encarregada e de poder levar um pouquinho que seja de palavra de diferença na vida delas e imensamente feliz por estar aqui hoje falando sobre o nosso trabalho, sobre as recuperandas e sobre essa alternativa, né, de cumprimento de pena que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que faz diferença na vida delas. Quero agradecer a nossa dona Ana, tá, por esse projeto belíssimo, né, que você está aí à frente aí, né, que Deus te abençoe e que seja promissor, né? Amém, Sônia. Foi ótimo estar aqui com vocês. Foi muito bom saber mais sobre a PAC. Regiane é um trabalho muito bacana. Poder levar para outras pessoas, as pessoas saberem, não, eu posso ser voluntário, eu posso ajudar. Porque tem muita gente que não conhece. Eu, particularmente, não conhecia a fundo, só de ouvir falar. Aí, com você falando, instiga a gente a querer ajudar, a gente a querer fazer alguma coisa, ainda mais com outras mulheres, né? Mas eu que agradeço, Sônia. Foi ótimo. Esse projeto tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.